Existem nomes bíblicos que eles são bizarros e só sabe quem sabe bem o hebraico. Você sabia que existe um nome na Bíblia que significa sem honra? Ou o homem da vergonha? Ou não tenha piedade? Tudo que eu falei agora são nomes bíblicos. Ou seja, teve um pai ou uma mãe que deram esses nomes para os seus filhos. Eu vou agora te trazer uma lista dos nomes mais bizarros da Bíblia. Eu vou começar exatamente com o nome que se chama Ish-Boshet. Tradução literal, Ish, homem, Boshet, vergonha. O homem da vergonha. Quem dá esse nome para o seu filho? No caso, o rei Saul. Mas calma aí, ele era uma pessoa justa, uma pessoa boa. O que ele está fazendo com o filho dele? Isso é porque você não entendeu muito bem o significado desse nome. Eu traduzi literalmente, mas a ideia é Ish, que na verdade também está ligado com Esh, fogo. Boshet é vergonha. A gente sabe que o rei Saul, na sua época, uma das principais missões que ele teve foi acabar com a idolatria do Baal. Era uma idolatria muito difundida que ele via os próprios israelitas fazendo. Ele fala, não pode ser que nós que recebemos a Bíblia, sabemos que há um só Deus, fazemos isso. Então o nome dele vai ser Fogo no Baal, ou seja, ele estava tão comprometido com a causa que um dos seus filhos ele bota nesse nome. No livro de Crônicas, esse nome aparece como Esh-Baal. Fogo no Baal. Então pode ser que Ish-Boshet, o homem da vergonha, Boshet aqui é uma vergonha, esse Baal, essa idolatria. Então pode ser que um era apelido, o outro era nome, qualquer um dos dois, o significado é o mesmo. Temos que destruir o Baal. Então aqui é um nome muito interessante que causa, uma impressão, mas na verdade a intenção do rei Saul foi outra. Mas eu não termino aqui. Sabe por quê? Porque Jonatan, que foi filho de Saul, ele teve um filho que ele chamou como Mefiboshet, aquele que luta a vergonha. Meriv, tá? Mefi é a mesma coisa que Meriv, que faz um riv, que faz uma luta contra a vergonha. A ideia é a mesma. Eu acho que você já entendeu, ou seja, ele também estava comprometido com a mesma causa do pai dele, que na verdade é uma causa bíblica, lutar contra a idolatria. Então ele também dá um nome do seu filho de Mefiboshet. Vale a pena você saber que Mefiboshet, ele é a única pessoa na Bíblia que era um aleijado. E como ele ficou aleijado, o que acontece? Que ele tinha uma ama, uma mulher que cuidava dele. Quando ela escuta que o rei Saul e o pai da criança, Jonatan, são mortos na batalha contra os filisteus, ela fica com muito medo, ela pega essa criança, ela vai fugir com ela para tentar salvá-lo, e ela corre tanto, a criança também, que ela acaba caindo e ela acaba ficando aleijada. Então Mefiboshet, na verdade o significado é completamente ligado mais uma vez à idolatria do Baal, para lutar contra essa idolatria, e acaba que ele tem alguma coisa de vergonha na vida dele, uma coisa que acabou incomodando ele na sua vida. O próximo nome é completamente inusitado. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Naval. Em português as pessoas chamam ele de Nabal. Só que aqui, para você entender um nome, você tem que usar o hebraico bíblico, que é Naval. O que significa Naval? Mau caráter. Ou seja, o nome dele era você é um mau caráter. Quem foi ele? Naval, ele era o marido de Abigail. Quando o rei Davi estava fugindo do rei Saul, ele estava lá com os homens e ele estava sendo perseguido, então ele não tinha comida para todo mundo. Quando ele vai e ele vê o campo de Naval, ele vê que ele tem tantas coisas, ele pede, por favor, alimenta a gente, a mim, aos meus homens, com água, com pão, aquilo que você puder dar. O que Naval faz? De forma alguma. Quem é você? Não te conheço. Quem são esses homens? Não vou ajudar de forma alguma. Agora, Abigail, que era a esposa dele, acaba salvando a vida dele. Porque ela fala, olha, meu marido, o nome dele é esse e assim ele é um mau caráter. Assim ela fala
para o rei Davi. Eu sei que se você ler a tradução da sua Bíblia, vai estar um pouquinho diferente, mas a gente já sabe, né, que as traduções em português, infelizmente, não são muito boas. Mas aqui a gente vê algo muito curioso. O nome dele acabou influenciando realmente como ele é. O que não aparece na Bíblia é porque os pais colocam um nome tão ruim para essa criança. E o pátio da morte, sim, Chatzar Mavet. Logo, ainda no começo, tá, do livro de Gênesis, quando a gente vê depois das gerações, tá, do dilúvio, existia um homem chamado Yoktan, que ele teve muitos filhos. Yoktan teve um dos filhos que ele chamou o Pátio da Morte. E por que esse nome? O Pátio da Morte pode significar duas coisas. Para começar, existia um lugar físico chamado Chatzar Mavet, o Pátio da Morte. Esse lugar existe até hoje no que a gente chama, tá, de Irã, Iraque, toda a Mesopotâmia. Até hoje existe esse lugar, Chatzar Mavet, o Pátio da Morte. Pode ser que esse nome desse lugar vinha porque lá tinha um deus idólatra. Não há um indicativo claro que era como Baal, ou como, ainda pior, os deuses que ofereciam a eles os seus filhos e matavam seus filhos, ou faziam sacrifícios humanos. Não está escrito isso aqui claramente. Pode ser que esse é o motivo que Yoktan dá o nome do seu filho, não só pelo lugar, também o lugar onde ficava essa idolatria, o Pátio da Morte. Não dê esse nome ao seu filho. No livro de Juízes aparece um rei arameu chamado Hushan Rishataim. Um dos maiores, não o maior, um dos maiores nomes que aparece na Bíblia é esse. E é interessante que, por um lado, ele era arameu, então a gente não pode usar tanto a tradição, mas a gente sabe que ele foi uma pessoa má, uma pessoa que fez muito mal durante 8 anos para o povo de Israel, subjugou eles, matou eles, fez eles sofrerem, pagarem impostos e tudo mais. E aí você pergunta o que tem a ver com o nome? A palavra Rishataim, ela vem da raiz Rachá, malvado. Então, certamente, não é coincidência isso, mas o próximo nome vai te surpreender. Um dos presidentes de Israel, eu estou falando da época Bíblia, se chamava Ahirá. Ahirá significa literalmente Ahi, meu irmão, Ra, malvado. Meu irmão malvado, meu irmão é ruim. Quem deu esse nome para o seu filho, sabe quem foi? Foi um dos filhos de Jacó, Naftali. E por que ele dá esse nome? Será que é um nome tão terrível assim? Agora, ele saiu uma pessoa excelente, uma pessoa que se tornou um sábio grande, uma pessoa que se tornou um dos líderes do povo de Israel no Egito como uma pessoa boa, não daqueles que participavam do bezerro de ouro, ou que participavam do pecado dos espiões. Não, realmente uma pessoa que acompanhou. Então, por que o pai dele dá esse nome para ele? É porque a gente não entendeu muito bem. A bênção foi Naftali. Você é uma pessoa de boa vontade. Aquilo que você tem, você está sempre satisfeito. Essa é uma característica muito boa. Então, qual o nome que ele dá para o seu filho? É um ensinamento. Ahirá, o que do meu irmão é ruim. Aquilo que não é meu, não tem que ser meu e até me faria mal. Fica satisfeito com o que você tem. Então, na verdade, um nome que aparentemente parece ser um nome terrível, na verdade, realmente, ninguém pode dar um nome assim, o irmão mau, o irmão ruim, mas o significado que Naftali quis dar para o seu filho foi completamente positivo. O que não é seu é ruim. Ou seja, aquilo que não te pertence, é porque não tem que te pertencer, e se te pertencesse ia fazer mal para você. Essa é a ideia de Ahirá. E que eu te falo de sem honra. Você fala, mas existe esse nome na Bíblia? Claro que existe. Ele está no livro de Samuel. Ele era neto do profeta, do sacerdote Eli. E por que ele recebe o nome sem honra? Ikavod. O que é Ikavod? I significa sem. Kavod é honra, respeito. Sem respeito, sem honra. A história é a seguinte. A gente sabe que ele teve 2 filhos, infelizmente 2 filhos malvados.
Pinhas e Hofni. Em português as pessoas chamam Pinhas de Finéias. O nome original bíblico é Pinhas. Pinhas, o que acontece com ele? A gente sabe que houve uma batalha, mais uma vez, dos filisteus, que eles conseguiram vencer o povo de Israel. Eles pegaram a arca da aliança, roubaram a arca da aliança que ficava no tabernáculo, a arca onde tinha os 10 mandamentos que Moisés recebeu e assim por diante. O que acontece também é que Pinhas estava na guerra e ele foi morto nessa guerra. O que acontece quando Eli escuta o que acontece, que a arca foi sequestrada, o filho dele foi morto, ele cai da cadeira e ele morre. Quando a sua nora, a esposa de Pinhas, escuta tudo agora que aconteceu, ela perdeu o sogro, perdeu o marido, a arca não está aqui, ela falou, não existe mais honra junto com o povo de Israel. Então, quando ela nesse momento dá a luz precocemente, e as pessoas falam, olha, você tem um varão, você tem um filho homem, ela nem ouve, ela fala, o nome dele é não há respeito, não há mais honra. O povo de Israel ficou sem honra. Então, esse é o nome do filho dela, sem respeito. Mas sem piedade, já fomos longe demais, não é verdade? Esse é o nome de um dos 3 filhos do profeta Oséias. O profeta Oséias, a gente sabe que Deus ordenou ele a casar com uma mulher que era uma prostituta. Por determinados motivos, Deus queria passar uma mensagem para ele, enfim, ele casa com essa mulher, ele acaba tendo 3 filhos. O primeiro, Jezreel. O segundo que a gente vai ver agora é exatamente esse Lo-Ruhama, não há piedade. E por que ele dá esse nome também é um mandamento divino, porque nesse momento Deus está transmitindo para o profeta, esse filho seu, ele é a prova de que nesse momento há tantos pecados, há tanta idolatria, que não há piedade. Deus fala da minha parte com o povo de Israel. Nesse momento a gente está com algo muito problemático. Então você imagina que o profeta dá esse nome para o filho, as pessoas perguntam qual o nome do seu filho, profeta? Não há piedade, não há piedade de Deus. Então, foi uma forma de chocar as pessoas. E isso também aconteceu com o próximo filho dele. O próximo filho dele se chama Lo-Ami, não é meu povo. Se a gente fala não é meu povo, né, parece que não é nem meu filho, parece que é um bastardo. Mas mais uma mensagem de Deus para o profeta Oséias. Oséias, você pode falar para todo mundo. Nesse momento é como se o povo de Israel não fosse o meu povo. Vocês estão me abandonando com outros deuses, então, se vocês procuraram outros deuses, eu nesse momento, é claro que isso muda, a gente vê isso em Isaías e muito mais depois, que nesse momento vocês também não são meu povo. Abandonem os deuses e eu também abandono os outros povos. Mas nesse momento eu quero que todo mundo saiba, esse é o nome do seu filho, para que todo mundo saiba da situação e dos pecados. Então ele acaba tendo mais um filho com um nome muito estranho. Realmente são nomes bizarros, mas quando a gente entende melhor o contexto daquilo que estava acontecendo, pelo menos a gente consegue entender por que os pais deram esses nomes tão estranhos para os seus filhos.